Terça-feira, 31 de março de 2015. Seja bem-vindo! Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja o que preparamos para esta edição. Passo Fundo é a primeira cidade a receber a Caravana da Transparência do Governo do Estado. E o encontro foi ontem à noite aqui na Universidade de Passo Fundo. O governador José Ivo Sartori esclareceu a real situação das finanças públicas do Estado. O Ministério Público deve tomar providências com os problemas de barulhos na Rua Independência. Estudantes que têm contato com programação de computadores conseguem desempenho 30% melhor em todas as áreas do conhecimento. Na Semana da Páscoa, que cuidados os pais devem ter com a alimentação, especialmente o chocolate. E ainda, você vai ver uma tradição que resiste ao tempo: ovos de galinha recheados de amendoim doce. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. A Universidade de Passo Fundo recebeu ontem a Caravana da Transparência do Governo do Estado. O município foi a primeira cidade a receber a comitiva, que deve ainda passar por mais 8 cidades até a metade de abril. A Caravana da Transparência tem como objetivo esclarecer a população sobre como está a economia do Estado. Nesse ponto, as finanças não vão nada bem, conforme o governador Ivo Sartori em entrevista coletiva. Em 2015, deverão faltar 5 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos para o pagamento das contas. Ocorre que o Estado do Rio Grande do Sul é aquele que tem um limite maior de todos os estados brasileiros. Então, tudo aquilo que ultrapassar os 13% do comprometimento com a União, o que ultrapassar os 13%, nós teremos que, o governo federal vai colocar isso no estoque da dívida. Significa que aquilo que nós iríamos vencer em 2028, por força dessa legislação, nós poderemos, ultrapassando o limite dos 13%, como se ultrapassa, nós vamos ter que ir até 2038 para concluir esse processo. O que tem em curso é a possibilidade de uma regulamentação dessa dívida. Ainda segundo ele, algumas dívidas chegam a 663 milhões de reais, com despesas de fornecedores nas mais diversas áreas. Nós precisamos fazer mais com menos. Agora, é preciso entender que na dívida do Estado do Rio Grande do Sul, o déficit, que também é problema, o déficit nosso presumido e avaliado por nós, é de que nós teremos uma arrecadação em torno de 20 bilhões ou 22 bilhões de reais e teremos uma despesa e uma dívida que alcançará, se for 22 a 28 bilhões de reais. Serão 5,4 no mínimo de bilhões de déficit do Estado do Rio Grande do Sul. Então não tem como pagar o que não se tem. O encontro também contou com representantes do Poder Executivo que detalharam a situação das contas públicas. Hoje a dívida do Estado com o governo federal é o dobro do valor arrecadado, 54 bilhões e 800 milhões de reais. E para tentar resolver o problema, medidas já estão sendo adotadas, como corte de horas extras, de viagens, pagamento de diárias e de novos contratos. Também foram debatidas ações prioritárias para o plano plurianual, com a presença dos 6 Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs. Trouxemos a seguinte sugestão: nós precisamos continuar lutando para uma reforma fiscal ampla, né? Mexer no pacto federativo, porque a maior parte dos impostos nós sabemos que vai para Brasília, em torno de 65%, 70% dos impostos dos municípios e dos estados vão para Brasília e depois não retorna a mesma proporção. A meta para 2015 é economizar pouco mais de R$1 bilhão, o que dá esperança aos municípios gaúchos que aguardam o repasse de verba pública. Impacta diretamente em investimentos e melhorias, não só para Passo Fundo, mas para a nossa região. Nós temos aí pautas importantíssimas, como o próprio aeroporto, a recuperação do nosso presídio regional, a recuperação da Casa da Polícia, a própria duplicação
da RS 324, que tem sido historicamente aí levantado pelos últimos governos que passaram, e efetivamente nós não vimos nada de concreto. Nesta terça, a caravana visitou Ijuí e segue à tarde para Santa Maria. E não é de hoje que o barulho na Rua Independência incomoda algumas pessoas que moram naquela região. E na semana passada, uma reunião no Ministério Público tratou justamente deste assunto. E medidas devem ser tomadas em breve. Para falar sobre as ações que devem ser implementadas para diminuir e, quem sabe, acabar com a baderna e o barulho na Rua Independência, a gente conversa agora com o promotor de justiça, Paulo Cirne. Seja bem-vindo ao PFTV, doutor. Obrigado. Bom, doutor, quais são os problemas mais comuns na Rua Independência? A Rua Independência é uma rua onde estão situados vários estabelecimentos de diversão noturna da cidade. Isso não é um problema, né? O problema são os frequentadores, principalmente as pessoas que não ficam dentro desses estabelecimentos, mas sim estacionam ou passam com seus carros pela rua, e principalmente os que ficam bebendo junto a seus carros com o som ligado a noite inteira. E ali, além de beber, fazem necessidades fisiológicas, entre outras coisas. E não é só no fim de semana, doutor? Não, não é só no final de semana, mas evidentemente nos finais de semana isso se agrava. E a gente tem relatos de muitas reclamações dos moradores daquela região ali, né? Exatamente, a situação é insustentável. Os moradores realmente não suportam mais, não tem como sair dali porque houve uma perda patrimonial muito grande, os apartamentos perderam valor, então as pessoas não conseguem vender as suas unidades e sair daquela justamente região. por causa disso. Por causa disso. E a reunião, o encontro que vocês tiveram na semana passada, audiência pública, perdão, que resultado foi que o senhor pode tirar desse encontro? Foram várias conclusões do grupo que esteve lá presente. A principal delas, claro, é a retomada do trabalho de fiscalização, numa parceria entre Brigada Militar e o município, né, juntamente com o Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Ambiental e o 3º RPMON, da Brigada Militar. Essa fiscalização vai ser feita de forma planejada, né? O Ministério Público e a Defensoria Pública, que organizaram a audiência pública, vão receber um cronograma de trabalho, né, com as ações sendo apresentadas já em 60 dias, os primeiros resultados. O município também se comprometeu a lavrar autos de infração em relação aos veículos que foram flagrados com som elevado. Isso permite a apreensão do bem. Concluído o processo administrativo dessa infração de poluição sonora, certo, a pena administrativa será, após o processo concluído, a perda desse equipamento de som. Com isso, esse equipamento não volta a ser instalado em outro veículo, o que vinha ocorrendo até pouco tempo atrás. Mas se a pessoa for reincidente, vai lá, compra outro equipamento, se bota no carro... Se a pessoa for reincidente, ela vai sofrer maiores problemas, porque na área criminal, por exemplo, não poderá fazer uma transação penal, que é um acordo que a legislação criminal permite. Sim. Será punido e processado, né? Será processado e possivelmente punido por essa infração, com condenação transitada em julgado. É o que se espera que aconteça. Tudo isso que a gente está falando, porque a gente tem que bater na tecla, como a gente sempre fala, né, doutor? É falta de educação. Falta de educação, falta de respeito. Falta de respeito pelo próximo. Pessoas que não se dão conta que elas estão se divertindo, mas acima delas tem pessoas que querem descansar. Pessoas de idade, muitas vezes. Esse é o grande problema. Pessoas que precisam estudar, pessoas que têm horários diferenciados de trabalho, né? Então, o que acontece? Essas pessoas não prestam atenção, não se preocupam com os outros. E por isso vão ter que ser punidas. E por isso há necessidade de um trabalho de fiscalização forte. As pessoas que estão se divertindo dentro dos estabelecimentos não é problema, que fique isso bem claro. O problema são essas pessoas que estão na rua de forma errada, bebendo inclusive, algo que através de lei de iniciativa popular, que será encaminhado para a Câmara de Vereadores, poderemos ter a proibição em Passo Fundo. Opa, então pode essa é uma iniciativa mudanças. Importante que a comunidade deve apoiar. Um prazo, tem como prever um prazo? Acredito que 60 dias nós temos os primeiros resultados da fiscalização. Mas sobre a legislação, o projeto está sendo finalizado por pessoas que estão envolvidas com isso. Certo. E acredito que em torno de 30 dias deverá ser apresentado para a Câmara de Vereadores. Tá certo. Doutor Paulo Cirne, vale reforçar aqui que não é apenas à noite a fiscalização. Exatamente. A fiscalização e o problema acontece o dia inteiro. Evidentemente, na Rua Independência, o problema é grave à noite. Mas a questão do uso de som pela legislação, a punição pode ocorrer o dia inteiro, inclusive para veículos de uso comercial, aqueles motopropaganda, carros
com propaganda, esses também se sujeitam à fiscalização. A única diferença pela legislação é que a partir das 19 horas há uma diminuição do limite de decibéis. Certo. Ou seja, a tolerância é menor. Tá certo, doutor. Nós, enquanto PFTV, vamos acompanhar, então, o andamento dessas alterações e esperamos, então, que as pessoas tenham mais consciência da questão do barulho, né? Porque a gente vive em sociedade e é pelo bem comum. Muito obrigado, certo, tá? Muito obrigado. O apoio da imprensa é fundamental nesse trabalho. Tá certo, valeu, então. E você sabia que estudantes que têm contato com a programação de computadores, eles têm um desempenho 30% melhor em todas as áreas do conhecimento? Isso mesmo, e foi por saber do potencial que o mundo dos computadores tem que surgiu a Escola de Hackers. Ontem a UPF sediou a abertura de mais um ano de trabalho desse projeto que é inédito no Brasil. A Escola de Hackers é iniciativa da Prefeitura de Passo Fundo em parceria com instituições de ensino superior, entre elas a UPF. O projeto oportuniza um espaço para o desenvolvimento de competências na área de programação de computadores. Que eles possam poder programar, que eles possam controlar essa máquina realmente, e a partir daí gerar novos conhecimentos, né? Então, basicamente, o projeto ele incide em dar oportunidade aos jovens, de inserir esse jovem no contexto tecnológico atual e, mais do que tudo, fazer com que eles se sintam protagonistas de um processo de mudança. No ano passado, 250 estudantes de escolas públicas de Passo Fundo participaram dos encontros. Neste ano, 350 devem frequentar as aulas que trabalham com o raciocínio lógico-matemático. Os Estados Unidos têm algumas pesquisas que demonstraram que os alunos que programam têm um rendimento 30% superior nas outras disciplinas do que aqueles que não programam. E o próprio Steve Jobs falava que todo mundo deveria aprender a programar porque isso nos ensina a pensar. Então o projeto Escola de Hackers vem com esse intuito, né, de criar uma alternativa para os laboratórios, ajudar essa gurizada a desenvolver habilidades que vão ter desdobramentos positivos, sem dúvida alguma, na sua vida fora do laboratório e mais ainda, né, chamar a atenção para uma área que é uma área extremamente desafiadora e em aberto, que é a área de informática, né, inclusive com uma possibilidade de atuação profissional. A aula inaugural do projeto reuniu professores e estudantes das escolas participantes do projeto e ainda os monitores e apoiadores. O palestrante foi o pesquisador e fundador da Fundação Software Livre na América Latina, Alexandre Oliva. O programa é aquilo que controla o computador. Tem aqueles que você, como usuário, consegue controlar e aqueles que outras pessoas estão controlando e, portanto, estão controlando você através dos programas. O diferencial do software livre é que ele te obedece. Ele te permite adaptar o programa e fazer modificações nele e compartilhar com os outros, pedir ajuda dos outros e receber ajuda de quem você quiser. A iniciativa é pioneira no Brasil. Apenas países como Inglaterra e Estados Unidos oportunizam este tipo de ensino. Esse exemplo daqui é sensacional. Eu nunca tinha visto isso, eu estou empolgadíssimo. Porque a melhor idade para se aprender outras línguas é com criança bem pequena. Para aprender a programar, você já precisa de alguns conceitos um pouquinho mais elaborados. Programação de verdade, a gente com 11 anos é a idade ideal para começar. E com isso as crianças vão ganhar em termos de poder controlar o computador e automatizar uma porção de tarefas que hoje a gente é obrigado a fazer mecanicamente no computador como se a gente fosse máquina. E a novidade no projeto neste ano é o berçário de hackers, onde crianças de 5 e 6 anos da educação infantil vão ter noções básicas de programação de computadores utilizando tablets. Os estudos mostram que quanto mais cedo a criança participa do mundo tecnológico, na verdade ela já vive nesse mundo tecnológico, né? Elas são gerações novas que já estão habituadas com tecnologia. Mas quanto mais rápido elas entendem o mecanismo, que elas possam também programar essas máquinas, mais fácil elas vão ter depois em condições de estar no mercado de trabalho, se desenvolver melhor na escola. Entra em vigor a partir de hoje o novo Sistema Nacional de Cadastro Rural. A Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria do Interior, realizou o processamento de cadastros e emissão do certificado de imóvel rural, até a data de ontem. Em caso de dúvidas ou outras informações, você pode ir até a Unidade Municipal de Cadastro, que fica na Rua Teixeira Soares, no número 625, no antigo quartel do Exército. Ou você pode ligar para o telefone que aparece aí na tela.
Veja depois o intervalo. Em semana de feriadão de Páscoa, é preciso cuidar na dose de chocolate que você vai comer. Isso vale principalmente para as crianças. E ainda, uma tradição que resiste ao tempo: ovos de galinha recheados de amendoim doce e cuidadosamente pintados. A gente mostra isso depois do intervalo.